poderiam ser responsáveis por sua condição. Assim como ocorreu com Andrew, o resultado do teste em outras crianças foi substancial. Elas começaram a fazer contato visual, brincar normalmente e usar a linguagem para se expressar. Ficaram menos obcecadas. Com um único objeto ou atividade se tornaram mais amáveis. Infelizmente, essa melhora vista durante o tratamento não foi duradoura nem para Andrew, nem para as outras crianças. Mais ou menos uma semana após o fim dos antibióticos, a maioria das crianças já haviam regredido ao estado anterior. Mas pela primeira vez desde que a doença fora descrita, o mistério do autismo tinha uma nova e promissora pista, os micro-organismos do intestino. Em 2001, 6 anos após Ellen Bolt desenvolver sua hipótese de que a cetetania no intestino era a causa do autismo, ela enfim poderia descobrir se tinha razão. Sidney Finegold organizou um estudo dos micróbios presentes no intestino grosso de 13 crianças com autismo e 8 crianças saudáveis como grupo de controle para comparação. As técnicas de sequenciamento do DNA ainda eram caras demais para que uma pesquisa completa da microbiota das crianças fosse realizada, mas a habilidade de Finegold em cultivar bactérias em condições livres de oxigênio tornava possível que as espécies pertencentes ao gênero Clostridium fossem contadas. Embora a bactéria C. tetani propriamente dita não tenha sido encontrada, algo estava errado. Em comparação com as crianças saudáveis, as autistas tinham em média 10 vezes mais bactérias desse gênero em seus intestinos. Talvez, como a C. tetani, aquelas espécies também estivessem produzindo uma neurotoxina capaz de causar danos ao cérebro das crianças. A hipótese de Ellen Bolt não havia acertado na mosca, mas errara por muito pouco. Será realmente possível que o simples fato de ter uma coleção diferente de bactérias no intestino possa fazer as crianças agitarem as mãos, se balançarem para frente e para trás e gritarem durante horas, como fazem muitas crianças autistas? A resposta é sim. Acontece que o parasita Toxoplasma, o mesmo que faz as ratazanas perderem o medo de espaços abertos e serem atraídas pelo odor da urina de felinos, também muda o comportamento dos humanos. Tendemos a nos infectar devido ao nosso amor pelos gatos. Mesmo os domésticos podem portar o parasita, e é fácil pegá-lo de um arranhão ou da caixa de areia. Tão fácil que a enorme cifra de 84% das mulheres parisienses testadas durante a gravidez se mostraram infectadas. Em outros lugares, a cifra tende a ser um pouquinho menor, cerca de 32% das mulheres grávidas na cidade de Nova York e 22% em Londres, por exemplo. Para um bebê em desenvolvimento, uma infecção nova com toxoplasma pode ser muito perigosa, daí o teste nas mulheres grávidas. No entanto, na população adulta, a toxoplasmose raramente causa distúrbios de saúde, só que o parasita deixa sua marca com uma alteração da personalidade. Por estranho que pareça, a infecção por toxoplasma tem efeitos quase opostos em mulheres e homens. Homens infectados tendem a se tornar menos agradáveis, ignorando as regras sociais e perdendo o senso de moralidade. Relativamente falando, ficam mais desconfiados, ciumentos e inseguros. Já para as mulheres, os efeitos da infecção parecem quase desejáveis, pois elas se tornam mais descontraídas, calorosas e confiantes. Também tendem a ser mais seguras de si e determinadas do que mulheres não infectadas. É intrigante pensar no potencial de promiscuidade aqui, com mulheres reduzindo suas defesas e homens agindo com menos consideração pelos outros, com a moralidade recém-afrouxada. Fundamentalmente, como acontece com as ratazanas, os seres humanos de ambos os sexos parecem ficar mais abertos ao risco, as mulheres por causa do aumento de sua confiança e os homens pela impulsividade social. Mas mudança de personalidade não é o único efeito da infecção por toxoplasma em humanos. Uma vez infectados, tanto homens quanto mulheres ficam com reações mais lentas e perdem a concentração com mais facilidade. Esses efeitos, apesar de terem sido avaliados como leves em testes de laboratório, podem ter consequências sérias. Comparando a frequência da infecção por toxoplasma em 150 pessoas hospitalizadas em Praga, após causarem acidentes de trânsito com a de cidadãos que não causaram nenhum acidente, uma equipe de pesquisadores da Universidade Charles calculou que essa infecção aumenta em 3 vezes as suas chances de causar um acidente. Um estudo semelhante na Turquia descobriu que motoristas envolvidos em acidentes tinham 4 vezes mais chances de estarem infectados. Ao contrário das ratazanas, os humanos são os últimos hospedeiros do parasita toxoplasma, já que nossas chances de sermos comidos por um felino selvagem são bem pequenas. Devido à nossa história evolutiva, quando ser morto por uma onça talvez fosse tão provável quanto ser morto em um acidente de carro nos tempos atuais, esse pequeno parasita ainda consegue mudar nossa personalidade e comportamento. Uma explicação alternativa é que o parasita não tinha o objetivo de nos infectar, e que o mecanismo que o toxoplasma desenvolveu para passar da ratazana ao felino simplesmente funciona tanto no cérebro humano quanto no do roedor. Qualquer que seja a explicação, é suficiente para deixar você em dúvida se seu corpo hospeda esse pequeno intruso e quais calamidades pessoais você poderia atribuir a ele. Afora as mudanças um tanto divertidas da personalidade causadas pela toxoplasmose, essa infecção também tem um lado mais sombrio. Já em 1896, a revista Scientific American publicou um artigo intitulado A Insanidade Deve-se a um micróbio. Na época, a ideia de que micro-organismos podiam causar doenças era novidade, sendo portanto natural que o conceito pudesse se estender aos distúrbios psiquiátricos. Uma dupla de médicos de um hospital do estado de Nova York fez um teste, injetando o líquido raquidiano de pacientes esquizofrênicos em coelhos, que subsequentemente adoeceram. Isso os fez indagar quais micróbios poderiam estar à espreita em doentes mentais. Embora carecesse de rigor científico, esse mini experimento despertou uma onda de interesse pelos micróbios como causadores de problemas mentais. Apesar do grande potencial da ideia, a obra de Sigmund Freud logo levou ao seu súbito abandono, algumas décadas depois, a favor de sua teoria psicanalítica. Em vez de uma causa fisiológica para os distúrbios neurológicos, Freud propôs uma causa emocional, enraizada nas experiências da infância. Sua teoria perdurou até o lítio se mostrar uma cura melhor para o transtorno bipolar do que conversas num consultório. Na primeira metade do século XX, à medida que se descobria que doença após doença era causada por micro-organismos, os transtornos ligados a apenas um órgão foram considerados livres da influência microbiana, o cérebro. Dada a inutilidade de tentar evitar a insuficiência renal ou uma parada cardíaca na base da conversa, é incrível o esforço dedicado a curar os distúrbios do cérebro por meio do diálogo. Quando qualquer outro órgão entra em colapso, buscamos causas externas para isso, mas quando é o cérebro, a mente que se comporta mal, nos apressamos a supor que a culpa seja do indivíduo, de seus pais ou de seu estilo de vida. Talvez por ocupar lugar especial em nosso senso de individualidade e livre-arbítrio, o cérebro só voltou a ser alvo do escrutínio de microbiologistas nos últimos anos do século XX. Nessa época, muitos micróbios logo foram associados às doenças mentais, mas o parasita toxoplasma se mostrou o maior suspeito de vários transtornos.
Ocasionalmente, quando infectadas pela primeira vez com o parasita, as pessoas desenvolvem sintomas psiquiátricos, como alucinações e delírios, que levam a um falso diagnóstico inicial de esquizofrenia. Na verdade, entre aqueles que sofrem de esquizofrenia, a prevalência do toxoplasma é 3 vezes maior do que na população em geral, uma conexão bem mais reveladora do que quaisquer associações genéticas encontradas até hoje. O intrigante é que os esquizofrênicos não são os únicos doentes mentais entre os quais a infecção por toxoplasma é comum. Descobriu-se também seu envolvimento no transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH, e na síndrome de Tourette, que se tornaram cada vez mais frequentes nas últimas décadas. A velha ideia de que distúrbios psiquiátricos possam ser causados por micróbios está de volta, mas desta vez com um toque novo, mais sutil. Em vez de inimigos conhecidos como o toxoplasma levarem a culpa, e se os micro-organismos que moram em nós forem os responsáveis por causar problemas? Se membros da nossa microbiota são realmente capazes de influenciar nosso comportamento, será que o transplante de micróbios do intestino poderia causar mudanças na personalidade, como com os camundongos que receberam a microbiota de espécimes obesos e engordaram? Os ratinhos não podem responder a questionários de personalidade, mas raças diferentes podem ter comportamentos característicos. Uma raça de camundongo de laboratório conhecida como Balbi destaca-se por ser particularmente tímida e hesitante, o total oposto de outra raça, confiante e gregária conhecida como suíço. Tão diferentes quanto o gordo e o magro, esses camundongos foram as cobaias perfeitas de um experimento de troca de personalidade em 2011. Uma equipe de cientistas da Universidade McMaster, em Ontário, no Canadá, descobriu que alterar a flora intestinal de camundongos, dando-lhes antibióticos, deixava-os menos ansiosos na hora de explorar um ambiente novo. Isso nos levou a questionar: seria possível transferir a ansiedade dos camundongos Balbi para o tranquilo camundongo suíço transplantando micróbios do intestino? Eles inocularam as duas raças com os micro-organismos da raça oposta e submeteram todos os animais a um teste simples. Eles foram colocados sobre uma plataforma dentro de uma caixa, e o tempo que levaram para ganhar coragem de descer e explorar foi cronometrado. Os camundongos suíços, normalmente corajosos, levaram 3 vezes mais tempo que o normal para descer após receberem a microbiota dos camundongos ansiosos. De forma semelhante, os Balbi, que costumam ser nervosos, ficaram mais corajosos e desceram mais rápido após receberem micróbios do camundongo suíço. Se a ideia de sua personalidade não ser fruto de sua criação, mas produto de seus genes, deixa você inquieto, que tal a noção de uma personalidade composta pelas bactérias vivendo em seu intestino? Camundongos livres de germes são antissociais e preferem ficar sozinhos a desfrutar a companhia dos outros. Enquanto um camundongo com uma microbiota normal optará por saudar e ir conhecer qualquer novo animal colocado em sua gaiola, camundongos livres de germes costumam se ater aos companheiros que já conhecem. O simples fato de ter micróbios no intestino parece ser suficiente para torná-los mais amigáveis. Vai mais longe, é possível que sua microbiota tenha influência até sobre quais pessoas lhe despertam atração. Existe um grupo de morcegos que parece ter um corte aberto no alto de cada asa, perto do ombro. Não são feridas, mas pequenas bolsas que os morcegos machos enchem de secreções corporais, urina, saliva e até sêmen. Eles cuidam dessa poção com cuidado, limpando-a a cada tarde e voltando a preenchê-la para assegurar que tem exatamente o cheiro que desejam. Depois, na hora certa, vão diante de um grupo de fêmeas penduradas no coleiro e gentilmente voltam seu conteúdo na direção delas. O efeito, como seria de esperar, é sedutor. O perfume perfeito é, ao que parece, cultivado obtendo-se a mistura bacteriana certa. Cada macho mantém 1 ou 2 cepas de bactérias nos sacos em suas asas, aparentemente escolhidas, dentre uma seleção de 25 espécies disponíveis aos morcegos machos. Essas bactérias se alimentam de urina, saliva e sêmen nas bolsas das asas e liberam como refúgio uma mistura inebriante de feromoníos sexuais, que convencem as fêmeas a se juntarem ao harém do macho. O tipo específico de feromoníos que um animal produz parece importar mesmo naqueles que não têm uma bolsa especial para preparar sua própria poção do amor. As drosófilas, moscas cujo corpo é um pouco maior que a cabeça de um alfinete, são muito exigentes quando se trata de acasalar. 25 anos atrás, uma bióloga evolucionista chamada Diane Dawes estava indagando se manter 2 populações de uma mesma espécie separadas e interferir em sua capacidade de procriarem entre si as transformaria em 2 espécies diferentes. Ela dividiu as drosófilas em 2 grupos com 2 fontes distintas de comida, maltose e amido, por 25 gerações. Depois as recolocou juntas, mas as moscas dos 2 grupos se recusaram a acasalar. As moscas só acasalavam com outras do mesmo grupo alimentar. Naquela época, a causa não ficou clara, mas em 2010, Gil Sharon, da Universidade de Tel Aviv, teve uma ideia do que poderia ter causado aquela reação. Ele repetiu o experimento de Dodge e obteve o mesmo resultado. As moscas repeliram umas às outras após apenas 2 gerações com alimentação diferente. Sharon suspeitou que a dieta vinha alterando a flora intestinal das drosófilas, modificando o cheiro de seus feromoníos sexuais. Ele então lhes ministrou antibióticos e, conforme esperava, elas pararam de se importar com quem se acasalavam. Sem microbiota, as moscas não produziam seu cheiro característico, mas inoculá-las outra vez com a microbiota de um dos 2 grupos dietéticos foi suficiente para restaurar o comportamento seletivo de antes.